Um filme pra gente admirar a cintura da Grace Kelly. Sério, acho que... assim, talvez? Acho que tá certo. E só lembrando, gente, que na minha review de clássicos, como eles são mais antigos e vocês já tiveram muitos anos pra ver, vão ter alguns spoilers. A Janela Indiscreta é um filme de 1954 com James Stewart e a Grace Kelly, e quem dirige é o mestre do suspense Alfred Hitchcock. E essa é uma das obras mais aclamadas dele. Como nos outros trabalhos de Hitchcock, a sinopse é relativamente simples, mas o que importa aqui é como ele conta a história. E essa é a de um fotógrafo que sofreu um acidente de trabalho e está com a perna engessada. Então ele tem que ficar em casa por 6 semanas, e aí por falta do que fazer ele começa a olhar pela janela, espionar os vizinhos, e ele vê uma coisa suspeita. Então ele começa a desconfiar que um deles matou a mulher. Aqui ele expõe não tão sutilmente o voyeur dentro de cada um de nós, porque tem uma relação muito íntima entre o que o personagem principal está passando e nós telespectadores. Afinal, quando a gente está indo ver um filme, a gente está indo para ver a história de alguém, a vida alheia, sendo ela fictícia ou não. E Big Brother tá aí há 16 edições porque o povo gosta de ver a vida dos outros. A vizinhança que ele apresenta pra gente é muito mais do que um quarteirão cheio de prédios e pessoas. Ela, na verdade, é quase um personagem em si e é um panorama à nossa sociedade. Porque todo mundo tem os seus momentos de solidão, de frustração, briga em casa, e o mais comum deles eu acho que é ser indiferentes aos seus vizinhos. Acho que a maioria das pessoas não sabem quem é que mora do lado, ou então em cima ou embaixo. Já na cena de abertura, o Hitchcock te mostra como ele é brilhante. Ele faz um tour pela vizinhança e sem nenhuma palavra ele consegue te estabelecer os personagens e te mostrar tudo o que você precisa saber, pelo menos inicialmente, de todos eles. A gente tem o pianista com bloqueio criativo, a gente tem o casal que dorme na varanda por causa do calor, a gente tem a dançarina que não tem vergonha nenhuma e fica dançando com a janela aberta, e tem também o casal que só pelo fato deles deixarem a cortina fechada já diz muito sobre eles. E daí a câmera continua e te mostra o nosso protagonista. Te mostra que ele tá numa cadeira de rodas, te mostra fotos que ele tirou já indicando a profissão e como ele se machucou, e ainda te dá um deslumbre do relacionamento dele. Ou seja, é a exposição feita da melhor maneira possível. Quando eu reclamo de roteiro preguiçoso, é disso que eu tô falando. Aqui, em vez de só colocar uma pessoa conversando com a outra e dizendo tudo que o público precisa saber uma pra outra, não, ele vai e simplesmente te mostra. O trabalho de câmera aqui, as posições e os ângulos também são ótimos. Eles conseguem te passar o que o personagem está sentindo, que é um pouco essa claustrofobia de estar preso em casa, e ao invés de querer te mostrar a vizinhança num ângulo de repente mais amplo, não, ele fecha para te dar o ponto de vista do protagonista, que é o que interessa. E o elenco aqui tá fortíssimo. O James Stewart faz o papel de um cara mais comum, que o público possa se relacionar, ele é mais realista. Ele interpreta muito bem esse cara que é mais dinâmico e tá aflito de estar na cadeira de rodas, que ele gosta muito da profissão dele e por isso ele tem medo de um relacionamento e de criar raízes. Ao mesmo tempo a gente vê que ele tem uma admiração pela Lisa, mas também um certo desdém, justamente por ela ser tão perfeita e ele ter medo desse compromisso e ela querer uma coisa mais séria. Ele foge do estereótipo de mocinho herói que era conhecido na época, especialmente uma cena que eu acho que representa isso perfeitamente. É uma quando o vizinho descobre que a Lisa tá no apartamento dele e começa a agredir ela, e o Jeff tem que ficar no apartamento dele olhando impotente pro outro lado da rua, sem poder fazer nada, só se desesperando. Aquilo foi uma das inovações do Hitchcock. Naquela época foi muito estranho você colocar um homem sendo frágil e a mulher tendo que investigar, escalando escada e invadindo casas. E a Grace Kelly tá espetacular aqui. Ela é apresentada pra gente de um jeito maravilhoso, extremamente delicado e uma das apresentações mais lindas de mulheres em filmes que tem. E apesar dos vestidos de alta costura, dos jantares de luxo e da vida mais high society que ela leva, que pode parecer muito fútil, a gente vê que ela é extremamente inteligente e ela é determinada, ela sabe o que ela quer, ela é uma personagem muito forte. Esse romance não tem no livro de onde o Hitchcock tirou a história, mas eu achei que ele caiu muito bem no filme porque o arco dos personagens é muito interessante de ver.
E a enfermeira Stella, interpretada pela Thelma Ritter, também é um alívio cômico perfeito, porque ela não tenta ser palhaça ou fazer piadinhas que ficam deslocadas. Não, ela é simplesmente uma pessoa real que não tem papas na língua, ela fala o que ela tá pensando. E isso ajuda bastante a gente a respirar nesses momentos tão tensos que tem no filme. E o Raymond Burr, que é o vilão da história, é extremamente ameaçador, sem ter falado nada. Especialmente na hora que ele descobre quem é que tá olhando da janela e olha assim pra câmera, você sente que ele tá olhando pra você e fala: puta merda. É um dos melhores filmes de suspense já feitos e ele vai construindo toda aquela tensão por 1h20 mais ou menos, e nos 30 minutos finais explode e transborda e você não tem como não ficar prestando atenção. A gente vê tudo que ele tá vendo e mesmo assim o diretor consegue fazer a gente questionar se aquilo não é só um delírio dele, se não é uma coisa de uma mente entediada. Esse é um dos meus filmes favoritos, de um dos meus diretores favoritos, e não tem como eu não dar um 10 pra ele. He's just damn awesome. Bem, gente, esse filme saiu hoje do circuito do Cinemark, mas pelas próximas semanas eles vão estar passando Trainspotting, que é um filme que já tem 20 anos, mas eles anunciaram agora a sequência com um elenco original. O que vocês acham dessa ideia de ficar trazendo franquias antigas e criando sequências pra elas agora? Deixem nos comentários abaixo. Se vocês gostaram do vídeo, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Tchau!